Você é filho de Ogum? Conheça os sinais e seus dons únicos. Você já sentiu uma coragem que surge do nada? Um impulso incontrolável de lutar pelo que acredita, proteger quem ama e abrir caminhos mesmo quando tudo parece fechado? Talvez isso não seja apenas da sua personalidade, pode ser um sinal de algo muito maior. Você pode ser filho ou filha de Ogum. E neste vídeo, vamos revelar os sinais claros e os dons únicos de quem carrega essa vibração guerreira, estratégica e protetora. A verdade é que muitas pessoas passam a vida sentindo um chamado, um fogo interior, uma inquietação para agir, mas não entendem de onde isso vem. E quando descobrem sua conexão com Ogum, tudo começa a fazer sentido. Fica comigo até o final, porque além de entender os sinais de um verdadeiro filho de Ogum, você vai descobrir como despertar ainda mais seus dons espirituais e transformar sua vida com essa energia poderosa. Antes da gente continuar, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal Guerreiros do Axé. Aqui a gente fala com respeito, profundidade e simplicidade sobre a Umbanda e as religiões afro-brasileiras. Axé no seu caminho. Tópico 1. De como reconhecer os sinais de um filho de Ogum. Você já percebeu que algumas pessoas têm uma inquietação que não sossega até resolver o que precisa ser feito? Essa é uma das primeiras marcas dos filhos de Ogum. A vibração desse orixá é intensa, dinâmica e cheia de ação. Por isso, quem carrega essa ligação costuma ter um impulso natural para enfrentar desafios, tomar decisões rápidas e liderar caminhos, mesmo diante das maiores dificuldades. Um dos sinais mais fortes de que alguém é filho de Ogum é o espírito de luta. E não estamos falando apenas de conflitos externos, mas também da luta interna. Filhos de Ogum enfrentam suas próprias dores, seus medos e superam obstáculos com uma garra que impressiona. Mesmo quando tudo parece estar contra eles, continuam de pé, firmes, seguindo adiante. Essa persistência não é comum, se é uma herança espiritual que pulsa no sangue. Outro traço marcante é o senso de justiça e proteção. Filhos de Ogum têm um radar natural para perceber injustiças, abusos e desrespeitos. E quando isso acontece, dificilmente ficam calados. São aqueles que se colocam à frente para defender quem precisa, que se revoltam diante da opressão e que não medem esforços para proteger os seus. Ogum é o orixá guerreiro, e seus filhos herdaram essa missão de cuidar e proteger. Além disso, muitos filhos de Ogum têm afinidade com ferramentas, tecnologia, construção e caminhos. É comum que se sintam atraídos por profissões práticas, áreas de engenharia, mecânica, informática ou até mesmo segurança pública. Há algo em suas mãos que carrega a habilidade do fazer, do transformar, do abrir passagem. Tudo que envolve criar, cortar caminhos ou desbravar terrenos desconhecidos parece fazer sentido para essas pessoas. A energia de Ogum também se manifesta na impulsividade emocional. Filhos de Ogum muitas vezes falam o que sentem na hora, sem filtros. Quando estão bem, são amorosos, companheiros, alegres. Mas se algo os tira do eixo, podem reagir com explosividade. Isso não significa falta de controle, mas sim uma intensidade vibracional que precisa ser compreendida e canalizada com sabedoria. A resiliência física também é um sinal evidente. Filhos de Ogum costumam ter resistência acima da média, aguentam longas jornadas, desafios corporais e têm uma recuperação rápida. Não é raro encontrar pessoas com esse perfil que parecem ter uma energia inesgotável, sempre prontas para mais um passo, mais uma batalha, mais uma missão. Outro aspecto que chama a atenção é o instinto de liderança. Mesmo quando não querem, os filhos de Ogum acabam sendo referência. São pessoas que os outros seguem naturalmente, que sabem comandar sem autoritarismo, que enxergam caminhos quando todos ainda estão perdidos. Essa liderança não é forçada, é nata, intuitiva, herdada da vibração do orixá dos caminhos abertos. Você já se sentiu deslocado em ambientes onde tudo é lento, parado ou sem propósito? Isso também é um indício. Filhos de Ogum detestam estagnação. Precisam de movimento, de metas, de direção. Quando ficam muito tempo presos a uma rotina sem ação, perdem brilho, se desconectam de sua essência e até adoecem espiritualmente. Outra característica que salta aos olhos é a coragem diante do desconhecido. Muitos filhos de Ogum se jogam em experiências novas com ousadia.
Eles não têm medo de recomeçar, de mudar de vida, de enfrentar um novo trabalho, uma nova cidade, uma nova missão. Essa força vem da confiança interior que Ogum planta neles e da certeza de que nenhum caminho está fechado quando se tem determinação. O lado espiritual também é muito presente. Mesmo que não frequentem terreiros ou estejam afastados das práticas religiosas, filhos de Ogum sentem presenças espirituais fortes, sonham com guerras, armas, espadas ou estradas, e muitas vezes ouvem o chamado da espiritualidade em momentos de crise. A conexão com o orixá é ancestral, não precisa de palavras, se manifesta no corpo, nas emoções, na vida. Filhos de Ogum também são extremamente leais. Quem ganha o coração de um filho desse orixá, ganha um aliado para a vida toda. Eles não abandonam quem amam, são parceiros fiéis, amigos de verdade. Mas cuidado, quando são traídos, se afastam definitivamente. Ogum ensina o amor com coragem, mas também a firmeza com dignidade. Outro sinal que muitos ignoram é a dor nos caminhos, ou seja, pessoas que enfrentam bloqueios repetitivos na vida até despertarem para sua missão espiritual. Em muitos casos, filhos de Ogum só começam a prosperar quando entendem seu propósito de abrir caminhos também para os outros, e não apenas para si. Quando esse despertar acontece, tudo começa a fluir. E aí? Você se identificou com esses sinais? Comente aqui embaixo, você sente que é filho de Ogum? Qual desses sinais mais te representa? Quero muito saber a sua experiência, seu ponto de vista, sua vivência. Tópico 2: Os dons espirituais dos filhos de Ogum. Se os sinais revelam a conexão com Ogum, os dons espirituais mostram o propósito dessa ligação. E aqui começa a parte mais poderosa dessa jornada, de entender o potencial oculto que você carrega por ser filho ou filha desse orixá guerreiro. Esses dons não são apenas habilidades pessoais, são expressões da irradiação de Ogum no plano espiritual e material. O primeiro dom é o da proteção espiritual ativa. Filhos de Ogum têm uma energia que repele o mal naturalmente. Mesmo sem saber, muitas vezes estão protegendo ambientes, afastando energias negativas e quebrando demandas espirituais apenas com sua presença firme. São como sentinelas da espiritualidade, onde estão a segurança, firmeza e ordem vibracional. Outro dom poderoso é a capacidade de cortar energias negativas com palavras e ações diretas. Quando um filho de Ogum fala, a energia se movimenta. Suas palavras têm poder de limpeza, de enfrentamento e de libertação. Isso acontece porque sua conexão com ferramentas e armas sagradas se traduz também no plano verbal e espiritual. Existe também o dom do desbloqueio energético. Filhos de Ogum têm facilidade para ajudar outras pessoas a se libertarem de amarras espirituais, medos paralisantes e bloqueios de caminhos. Muitas vezes, basta uma conversa, um conselho ou um simples gesto para que algo se mova energeticamente na vida de quem está ao seu redor. Isso é dom, é axé de Ogum fluindo. Além disso, muitos filhos de Ogum desenvolvem naturalmente a intuição para perceber ataques espirituais e energias ruins em ambientes. Sentem calafrios, dores repentinas, desconfortos inexplicáveis ou até têm sonhos reveladores. É o orixá alertando, algo está fora do lugar, prepare-se para agir. Esses sinais não devem ser ignorados, são ferramentas espirituais que ajudam na missão de proteção. Outro dom marcante é a capacidade de liderança espiritual, mesmo fora dos terreiros. Filhos de Ogum muitas vezes se tornam referências em suas famílias, em grupos de amigos, no trabalho. São aqueles que outros procuram para pedir conselhos, desabafar ou buscar proteção espiritual, mesmo que não estejam conscientes do motivo. É a vibração do comandante que Ogum imprime em seus filhos. Vale destacar também o dom da ação rápida e certeira nos momentos de crise. Enquanto muitos se desesperam diante do caos, os filhos de Ogum assumem o controle, pensam rápido e agem com firmeza. Essa habilidade é essencial em momentos de desequilíbrio espiritual, pois permite que se tomem atitudes corretas para restaurar o axé. Filhos de Ogum também carregam o dom da autocura através da disciplina espiritual. Quando compreendem que precisam manter uma rotina de banhos, orações, firmezas e rituais, conseguem equilibrar sua energia com muito mais facilidade do que outras pessoas. Ogum ensina que a disciplina é libertadora, se esse aprendizado se torna um instrumento de crescimento pessoal e espiritual.
Outro ponto fundamental é o dom da resiliência emocional com base espiritual. Mesmo quando estão machucados, filhos de Ogum encontram forças para se reerguer. Isso se deve à conexão com o guerreiro espiritual que não se entrega ao sofrimento. Cada queda se transforma em aprendizado, e cada dor se converte em impulso para crescer. Existe também o dom da firmeza energética no momento do enfrentamento espiritual. Quando há necessidade de rituais de defesa, firmezas de vela, banhos de limpeza ou defumações, os filhos de Ogum naturalmente sabem como conduzir essas práticas com seriedade e foco. Sua energia não vacila, se ela se impõe com presença e segurança. Um dom pouco falado, mas muito presente, é a capacidade de orientar espiritualmente pessoas mais frágeis. Filhos de Ogum conseguem transmitir segurança com poucas palavras, são acolhedores, firmes e empáticos. Quando desenvolvem esse dom com consciência, tornam-se verdadeiros escudos espirituais na vida das pessoas que os cercam. Outro dom importante é o da materialização de caminhos espirituais. Enquanto alguns vivem apenas no campo místico, filhos de Ogum entendem que a espiritualidade precisa se manifestar na vida prática. Por isso, são ótimos para estruturar projetos, montar terreiros, organizar trabalhos espirituais e transformar ideias em ações concretas. Muitos filhos de Ogum também possuem o dom de trabalhar com entidades de linha guerreira, como caboclos, exus e oguns. A sintonia com essas entidades é natural, intensa e produtiva. Não é raro que sejam escolhidos por essas linhas espirituais para realizar trabalhos de proteção, abertura de caminhos ou defesa contra demandas. Por fim, há um dom que resume todos os outros. A coragem espiritual. Ser filho de Ogum é ter coragem de olhar para dentro, de enfrentar sombras, de reconhecer fraquezas e transformá-las em força. É seguir lutando mesmo cansado, com fé mesmo diante da incerteza. E essa coragem é o maior presente que Ogum pode conceder a quem caminha sob sua irradiação. E aí, você reconhece algum desses dons em você? Qual deles você já percebe atuando na sua vida? Escreve aqui nos comentários, vamos trocar experiências e fortalecer essa corrente de axé. Tópico 3: Os desafios espirituais enfrentados pelos filhos de Ogum. Ser filho de Ogum é carregar dons poderosos, mas também é enfrentar grandes desafios. E isso é algo que muita gente esquece. Enquanto maior a missão, maior também o teste espiritual. A caminhada dos filhos de Ogum é marcada por provações que, na verdade, são ferramentas de fortalecimento e aprendizado. Um dos primeiros desafios é o controle da impulsividade. Como Ogum é um orixá de ação e movimento, seus filhos carregam essa vibração intensa. Isso pode fazer com que ajam por impulso, falem sem pensar ou tomem decisões precipitadas. O grande aprendizado aqui é desenvolver o equilíbrio entre a ação e a sabedoria, agir com consciência, e não apenas com emoção. Outro desafio recorrente é a necessidade de aprender a confiar nos outros. Filhos de Ogum são naturalmente autossuficientes, gostam de resolver tudo sozinhos e muitas vezes carregam o mundo nas costas. Mas isso pode gerar um isolamento emocional e espiritual. Um dos maiores ensinamentos de Ogum é entender que, mesmo sendo um guerreiro, ele também tem um exército. Ninguém vence batalhas sozinho. Também é comum que filhos de Ogum enfrentem caminhos fechados no início da vida. Antes de despertarem para sua missão espiritual, passam por muitos bloqueios, perdas e confusões. Mas isso não é castigo, isso é preparação. É o próprio Ogum limpando o terreno para que eles possam, mais adiante, abrir caminhos para si e para os outros com mais consciência. A falta de paciência com processos lentos também se torna um obstáculo. Filhos de Ogum querem tudo para ontem. Quando algo demora, já sentem que está errado. Mas a espiritualidade ensina que tudo tem um tempo, e que a espera também é parte do caminho. Aprender a respeitar o tempo das coisas é um dos maiores exercícios de evolução para quem carrega essa energia. Outro ponto delicado é a dificuldade de lidar com a vulnerabilidade. Muitos filhos de Ogum acham que precisam ser fortes o tempo todo. Mas todos nós temos momentos de fraqueza, e negar isso só gera sofrimento. A verdadeira força está em saber reconhecer quando é hora de recuar, descansar e se cuidar, se não apenas seguir lutando até se esgotar. Também é muito comum o desafio da raiva acumulada.
Por serem justiceiros intensos, os filhos de Ogum podem guardar mágoas profundas quando são traídos, enganados ou injustiçados. Essa energia, quando não tratada, se transforma em bloqueios espirituais e doenças emocionais. O caminho da cura está no perdão e na liberação do passado. Filhos de Ogum também enfrentam desafios no relacionamento com figuras de autoridade. Como têm uma liderança natural, muitas vezes entram em conflitos com chefes, professores ou líderes que tentam impor regras sem respeito. O segredo está em usar essa energia de liderança para dialogar, mediar e transformar ambientes, e não apenas para confrontar. Outro ponto é o desgaste energético por excesso de responsabilidades. Muitas vezes, por serem vistos como fortes e resolutivos, os filhos de Ogum acabam assumindo tudo, problemas da família, demandas do trabalho, desafios dos amigos. Quando percebem, estão exaustos, adoecidos e com a espiritualidade enfraquecida. Aprender a dizer ou não também é um exercício de amor próprio. Existe ainda o desafio do orgulho espiritual. Alguns filhos de Ogum, ao descobrirem seus dons, acabam se sentindo superiores ou imunes a erros. Mas Ogum não é vaidade, se é humildade na luta. O verdadeiro filho desse orixá precisa manter o coração aberto para o aprendizado constante, com respeito à caminhada dos outros. Outro desafio importante é o uso correto da palavra. Como dissemos no tópico anterior, filhos de Ogum têm palavras que cortam como espada. Mas isso pode ferir. Por isso, é fundamental aprender a usar essa força com sabedoria, equilíbrio e empatia. Uma palavra mal colocada pode causar danos profundos, mesmo que a intenção tenha sido boa. Filhos de Ogum também passam por crises existenciais profundas. Em certos momentos da vida, se sentem perdidos, desconectados da missão, com dúvidas sobre o caminho. Mas isso faz parte do processo de amadurecimento espiritual. É nesse momento que Ogum trabalha de forma mais intensa, guiando o filho para sua verdadeira estrada. Por fim, há o desafio da fé inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Filhos de Ogum, por mais que sejam fortes, também sentem medo. E é nesse momento que precisam lembrar: Ogum nunca abandona seus filhos. A espiritualidade está presente mesmo no silêncio, mesmo na escuridão. Basta acender a vela, firmar o pensamento e seguir com coragem. Você já passou por algum desses desafios? Como foi lidar com isso? Compartilhe aqui nos comentários, sua experiência pode ajudar muita gente que está no mesmo caminho. Tópico 4: E o papel de Ogum na vida dos seus filhos. Ogum não é apenas um orixá que protege. Ele forma, molda, transforma e guia. Na vida dos seus filhos, seu papel é muito mais profundo do que parece à primeira vista. Ele é mestre, guia, pai espiritual e comandante da missão de alma que cada um carrega. Quando você entende esse papel, tudo muda: sua forma de viver, de agir e de se relacionar com a espiritualidade. Ogum atua como um abridor de caminhos. Isso significa que, mesmo quando tudo parece trancado, ele vai buscar uma fresta, um atalho, uma oportunidade. Seus filhos aprendem, com o tempo, a ter esse mesmo olhar, a visão estratégica de quem não desiste até encontrar uma solução. Esse é um dos maiores presentes que Ogum oferece: a capacidade de transformar o impossível em possível. Ele também é um ensinador da disciplina espiritual. Ogum não compactua com desordem, desleixo ou preguiça. Por isso, seus filhos aprendem, cedo ou tarde, que a espiritualidade exige firmeza, constância e compromisso. Não basta acender uma vela uma vez e esperar milagre. É preciso cultivar o axé com responsabilidade, dia após dia. Ogum ensina ainda o valor da ação consciente. Seus filhos não estão aqui para viver no mundo das ideias, mas para transformar ideias em atitudes. Isso significa que precisam colocar a espiritualidade na prática, no trabalho, na casa, nos relacionamentos. Espiritualidade sem ação é desconexão. E Ogum mostra, com seu exemplo, como unir fé e atitude. Ele também atua como guia emocional, ajudando seus filhos a lidar com sentimentos complexos. Através de intuições, sonhos ou sinais, Ogum conduz seus filhos nos momentos de confusão, angústia ou desequilíbrio. Seu papel não é só proteger fisicamente, mas também trazer clareza emocional e firmeza interna.
Outro papel essencial é o de resgate da autoestima e da coragem interior. Muitos filhos de Ogum chegam à vida adulta com feridas emocionais profundas. Ogum, com sua vibração firme, vai trabalhando essas feridas e reconstruindo a identidade espiritual. Ele mostra, aos poucos, o valor que cada filho carrega, mesmo quando o mundo inteiro tenta dizer o contrário. Ogum também atua como inspiração para decisões difíceis. Quando você precisa escolher entre o certo e o confortável, entre o justo e o conveniente, é a vibração de Ogum que te impulsiona a seguir pelo caminho da retidão. Ele coloca coragem no peito dos seus filhos e força nos pés para caminhar com dignidade. Seu papel se manifesta ainda como estrategista espiritual. Muitas vezes, sem nem perceber, os filhos de Ogum estão traçando planos, organizando ações, orientando pessoas. Essa habilidade vem da ligação direta com Ogum, que conhece os caminhos da guerra, da vida e do axé. Ele ensina a pensar antes de agir, mas agir com precisão. Outro papel marcante é o da limpeza espiritual através da ação. Filhos de Ogum não são do tipo que ficam só orando, se eles oram e agem. Por isso, muitas vezes, a limpeza espiritual mais forte não vem de um banho ou de uma defumação, mas sim de uma atitude concreta que muda a vibração do ambiente. Ogum também guia seus filhos em momentos de transição e mudança de ciclo. Quando algo precisa ser encerrado, quando uma porta precisa se fechar para que outra se abra, é ele quem conduz esse processo. Mesmo que pareça doloroso, é sempre para o crescimento do filho. Ogum nunca tira algo sem entregar algo melhor. Outro papel poderoso é o de despertar a missão de vida. Muitos filhos de Ogum passam anos sem entender o que vieram fazer neste mundo. Mas quando se conectam com a espiritualidade, percebem que estão aqui para abrir caminhos, não só os próprios, mas também os dos outros. E isso muda tudo, muda a forma de viver, de servir e de crescer. Ogum também protege seus filhos em planos mais sutis. Ele combate inimigos espirituais que nem sempre conseguimos enxergar. Trabalha no invisível, limpando demandas, afastando obsessores, quebrando feitiços. Por isso, muitas vezes você escapa de situações sem nem entender como. É Ogum na retaguarda, fazendo o que ninguém vê. Por fim, Ogum mostra aos seus filhos que a fé é movimento. Que rezar é importante, mas agir com propósito é ainda mais. Que espiritualidade se expressa na forma como você vive, fala, ama, trabalha. E que o verdadeiro axé nasce da coerência entre o que se sente e o que se faz. Você já sentiu Ogum agir assim na sua vida? Qual desses papéis você mais reconhece na sua caminhada? Comenta aqui e compartilha sua vivência com a gente. Tópico 5: Como desenvolver sua conexão com Ogum e despertar seus dons. Agora que você já reconheceu os sinais, compreendeu os dons e os desafios, e entendeu o papel de Ogum na sua vida, vem a parte mais importante: como fortalecer essa conexão no dia a dia e despertar, de fato, tudo aquilo que o orixá já plantou dentro de você. Porque a verdade é que não basta apenas se reconhecer como filho de Ogum, se é preciso cultivar esse vínculo, alimentar essa vibração e permitir que ela se manifeste com plenitude na sua caminhada. O primeiro passo é firmar Ogum com consciência. Isso pode ser feito com uma vela vermelha, uma vela branca, um copo com água, uma folha de espada de São Jorge e uma oração feita com fé. Não precisa ser algo complexo, o mais importante é a intenção, o respeito e o coração aberto. Quando você firma Ogum com verdade, ele se manifesta. Outro passo fundamental é criar uma rotina espiritual simples, mas constante. Banhos de limpeza com ervas como a arruda, o alecrim, o guiné e a espada de São Jorge ajudam a manter sua energia alinhada com a vibração do orixá. Você também pode usar defumações para limpar sua casa e seu corpo espiritual. Quanto mais você cuida do seu campo energético, mais seus dons se despertam. A oração também é um pilar essencial. Rezar para Ogum é mais do que pedir proteção, é criar um canal direto com sua vibração. Você pode usar orações tradicionais ou falar com suas próprias palavras. Ogum entende o que vem do coração. E quanto mais você conversa com ele, mais ele se faz presente nos detalhes da sua vida. Outra forma de desenvolver sua conexão é agir com base nos valores que Ogum representa: coragem, justiça, honestidade, ação, disciplina e fé.
Sempre que você escolhe o caminho da retidão, mesmo que seja o mais difícil, está fortalecendo o axé de Ogum na sua vida. É vivendo esses valores que sua espiritualidade se fortalece. Você também pode descobrir quais entidades espirituais caminham com você, principalmente se já trabalha ou deseja trabalhar em um terreiro. Muitas vezes, filhos de Ogum recebem entidades de linha guerreira, como caboclos e oguns, que atuam diretamente na proteção, abertura de caminhos e desmanche de demandas. Conhecer suas entidades é conhecer a si mesmo. Um ponto muito importante é aprender a canalizar sua energia com sabedoria. Como já falamos, filhos de Ogum são intensos, e isso pode gerar desequilíbrios. Práticas como meditação, caminhadas ao ar livre, exercícios físicos e atividades criativas ajudam a equilibrar essa vibração e evitam explosões emocionais. Também é possível fortalecer sua conexão através de atos concretos no mundo. Ogum é a ação. Quando você ajuda alguém, protege um amigo, resolve um problema, defende uma causa justa ou se coloca com firmeza diante da vida, você está vivendo sua espiritualidade de forma prática. Não existe conexão com Ogum sem atitude. Participar de rituais, giras, oferendas e festas em homenagem a Ogum também eleva a sua vibração. Mesmo que você não esteja em um terreiro, pode fazer uma firmeza no dia de Ogum, 23 de abril, ou nos dias em que sentir o chamado. Levar flores, acender velas ou simplesmente rezar com fé já é um grande gesto de devoção. Outra forma poderosa de desenvolver essa conexão é buscar conhecimento sobre a espiritualidade afro-brasileira. Ler, estudar, conversar com guias, assistir vídeos como este, tudo isso fortalece seu vínculo com o orixá. Quanto mais você compreende, mais se alinha com o propósito espiritual que Ogum deseja manifestar através de você. Se puder, faça uma oferenda simples com elementos que simbolizam Ogum, um prato com inhame cozido, milho vermelho, folhas de espada de São Jorge, uma vela vermelha e uma oração. Deixe essa oferenda na natureza com respeito e amor, pedindo que Ogum te abra caminhos e desperte seus dons. É importante lembrar que despertar os dons espirituais não é um evento, é um processo. Ogum não impõe nada, se ele vai revelando aos poucos, conforme você vai se abrindo, se purificando e amadurecendo. Seja paciente com você mesmo, honre sua caminhada, respeite seus ritmos e siga com fé. Por fim, mantenha seu coração firme, sua mente clara e seus pés no chão. Porque o filho de Ogum não é aquele que fala muito, é aquele que age com verdade. E quando você se alinha com essa vibração, tudo começa a fluir com mais leveza, clareza e propósito. E aí, qual dessas práticas você já faz no seu dia a dia? Me conta nos comentários, quero muito saber como está sua conexão com Ogum. Ser filho de Ogum é carregar a vibração da coragem, da justiça e da ação. É ter dons espirituais que protegem, transformam e abrem caminhos. Mas é também trilhar uma jornada cheia de aprendizados, desafios e superações. E quando você entende essa missão com clareza, tudo se alinha em sua espiritualidade, sua vida, seu propósito. Lembre-se, Ogum não caminha à frente apenas com espada, mas também com sabedoria. Ele guia, protege e fortalece, mas espera de seus filhos a ação consciente, o coração limpo e a fé verdadeira. Se você sente esse chamado, não ignore, acolha, viva, desenvolva. Porque a energia de Ogum se manifesta na vida de quem tem coragem de ser quem é. E antes de terminar, te deixo uma pergunta: se todo esse caminho que você está trilhando for exatamente o despertar do seu axé com Ogum? Será que você já está vivendo sua missão e ainda não percebeu? Se você sentiu verdade neste vídeo, curte agora, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal Guerreiros do Axé. Comenta aqui embaixo qual foi o trecho que mais tocou o seu coração. E já clica no card que está aparecendo aí na tela para assistir o próximo vídeo do canal, você vai se surpreender com o conteúdo que preparamos com muito axé.